dia, gente. Tudo bem? Todo mundo me ouve aí? Tá. Então, eu pensei de trazer esse tema, que ele é um tema central, né, no Espiritismo. A gente sempre escuta falar da caridade, sempre escuta, repetidas vezes. E aí vocês podem me perguntar, André, mas por que você resolveu falar disso de novo? A gente escuta tanto isso. Porque eu resolvi pensar com vocês de uma forma mais abrangente essa história toda da caridade, né? Porque muito se fala da caridade, mas eu acho que é legal a gente poder pensar um pouco nela e como que ela pode acontecer no dia a dia mesmo da nossa vida, né? Então, primeiro, eu vou ler um trechinho do Evangelho, dessa passagem do Fora da Caridade não há salvação, acho que não há salvação fora da caridade. Peraí, que agora deixa eu colar aqui. Fora da caridade não há salvação, é assim que tá. Tá no capítulo 15 do Evangelinho segundo o Espiritismo. Então eu vou ler um pequeno trecho pra gente começar, abrir para pensar, né? Mas aí a minha ideia é que a gente possa discutir juntos, porque para além de eu falando, eu acho muito legal a gente poder juntos pensar isso. O que é essa história da caridade? E por que esse é um tema tão central no Evangelho? Então, a gente vai juntos. É a segunda vez que eu estou dando uma palestra aqui, então vocês me ajudem, tá? Porque ainda é novidade, mas a gente vai juntos a gente vai mais longe. Então, vamos lá. Aí aqui, então, nesse trechinho do Fora da Caridade não há salvação, tem um pedaço que chama Necessidade da Caridade segundo São Paulo. Aí diz assim, gente, eu pôr meus óculos, que esse evangelinho é tão pequenininho, que eu fico um pouco sem conseguir enxergar. Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e mesmo a língua dos anjos, se não tivesse caridade, não seria senão como um bronze sonante e um símbolo retumbante. E quando eu tivesse o dom da profecia, penetrasse todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, quando tivesse ainda toda a fé possível até transportar as montanhas, se não tivesse a caridade, eu nada seria. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres e tivesse entregue meu corpo para ser queimado, se não tivesse a caridade, tudo isso não me serviria de nada. A caridade é paciente, é doce e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se melindra e não se irrita com nada, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas entre elas, a mais excelente é a caridade. Olha só como isso se faz presente nessa história toda aí. Por isso que eu quis trazer isso para a gente pensar. São Paulo, de tal forma, compreendeu essa verdade que disse: ainda quando eu tivesse a linguagem dos anjos, quando eu tivesse o dom de profecia e penetrasse todos os mistérios, quando eu tivesse toda a fé possível até transportar as montanhas, se não tivesse a caridade, eu nada seria. Entre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima de tudo, mesmo da fé, porque a caridade está ao alcance de todo mundo, do ignorante, do sábio, do rico e do pobre, e porque independe de toda crença particular. E mais, definiu a verdadeira caridade, mostrou-a não somente na beneficência, mas na reunião de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Eu achei tão lindo isso,
Eu falei, vamos pensar nisso. Porque assim, a caridade, dá pra gente pensar a caridade de 1000 formas, mas antes de eu sair falando um monte, eu queria que vocês, quem quiser me falar, o que acha que é uma caridade? Quem quer me falar? Uma coisa, assim, caridade eu acho que é isso. Podem me falar, o que eu vou anotar? O que vocês acham? Empatia também, eu acredito que a caridade é um tipo de empatia, você se colocar no lugar do outro. Empatia, muito bom isso. Quem mais? Proporcionar algo de bom para quem não tem condição. Proporcionar algo de bom. Isso. Perceber a necessidade do outro. Perceber a necessidade do outro. O que mais? A doação do tempo e do amor. Tempo e amor. Quem mais? Tem umas coisas boas aqui, gostei. Obrigada. Isso é bonito. Quem mais acha que é? O que é caridade? É isso? Então, bora. Vamos partir daqui. Então, empatia. Realmente, né? A gente ser empático na condição do outro é uma forma mesmo de caridade. Já pararam para pensar nisso? É muito legal isso da empatia. Porque às vezes a gente associa que caridade é você dar alguma coisa. É alguém que veio te pedir um dinheiro e você dá. É alguém que vem te pedir uma comida e você dá. Isso é caridade também. Mas não é só isso. A caridade, ela tem sutilezas, por isso que ela pode estar no nosso dia a dia o tempo todo mesmo. E por isso que o Evangelho é tão enfático em falar que fora da caridade não há salvação. Por quê? Vamos pensar assim, se a gente veio para esse planeta para evoluir como espíritos, como que a gente vai evoluir sem a caridade? Não tem como. Né? Como que a gente vai evoluir se a gente, por exemplo, não fica empático, não tem a empatia de entender o que é empatia? Empatia é você se pôr no lugar do outro. Isso requer uma disponibilidade de você escutar e se pôr no lugar do outro, não é qualquer coisa. Isso é caridade também. Caridade, às vezes, é você dar o seu tempo para alguém. Para você dar o tempo. Alguém falou aqui do tempo, né? Alguém falou doação do tempo e amor, né? Você falou. Realmente. Por quê? Porque a caridade, você parar um pouquinho tudo que você está fazendo no seu dia e doar um pouquinho do seu tempo é muito importante mesmo. Então, por exemplo, isso pode se dar de diversas maneiras. Se você mora num prédio, por exemplo, caridade é falar bom dia pro seu porteiro. Caridade é perguntar, tá tudo bem? E se ele falar não, você parar um minutinho para falar. Porque o mais comum, né? Tá tudo bem, todo mundo, ninguém nem se fala. Essa coisa do tempo, né? E amor é muito verdade, porque às vezes você pode passar lá na frente do seu porteiro e ele falar, pô, não tá tudo bem, aconteceu tal coisa hoje, e você devolver para ele um pouquinho do seu tempo, da sua escuta, né? Como isso pode ser importante? Às vezes, alguém que fala com você que você nem conhece, te dá uma palavra que muda teu dia, né? Então eu acho que a gente tem que pensar sobre isso, porque isso está o tempo todo. Se você vai na feira comprar fruta, você pode só comprar lá a sua fruta, como você pode falar, oi, bom dia, tudo bem? E a pessoa te olha no olho, já mudou, já é uma caridade do seu tempo. E você perguntar, tá tudo bem com você? Né? Outro dia eu fui na feira com um amigo meu e ele falou assim, você é amiga de todo mundo. Eu falei, não sou amiga de todo mundo, mas eu falo com as pessoas. Eu tento falar com as pessoas, porque eles estão ali toda sexta-feira. Eu vou toda sexta-feira e eu só vou pegar uma fruta e sair andando. Não acho justo. Essa pessoa está ali trabalhando, pondo o tempo dela, chega lá, aquela banca com tudo lindo, bem posto.
e a gente só vai fazendo as coisas na correria. Então eu acho que assim, caridade, ela pode estar nessas mínimas sutilezas. Por isso que eu queria trazer esse tema para a gente pensar, porque às vezes a gente associa isso, que caridade é dar alguma coisa. Alguém me pediu alguma coisa na rua, eu estou dando. Caridade é isso, é empatia, é você entender o outro, é você doar o seu tempo, é você doar amor, né? Então, tem 1000 exemplos que eu fiquei pensando, quando eu pensei em falar sobre isso, e tem o último que eu vou dar, que é a cereja do bolo. O último exemplo, que foi uma coisa linda que aconteceu na minha vida e que eu quero transmitir para vocês, que eu acho que é o ouro da caridade, mas deixa por último. Enquanto isso a gente vai ficar aí, vou contar para vocês, né? Olha aqui, também me disseram, né? Proporcionar algo de bom. Isso é tão legal, não é? Porque isso pode estar, de novo, no seu dia a dia. Às vezes você está lá trabalhando e você está vendo que o seu colega está cansado, você compra um café e dá para ele. Isso é caridade, né? E aí a pessoa fala, nossa, obrigada, puxa, aí você fala, que eu notei, que você está cansado e tal. Então, por que o Evangelho, de novo, fala tanto que se não é caridade não é salvação? Porque se a gente não se olha, se a gente não se ajuda, a gente não é nada. Porque no final do dia, o ser humano, ele é essencialmente relacional. Né? A gente está o tempo todo em relação e a gente precisa sim de todo mundo todo o tempo. Não é verdade que eu me basto sozinha. Essa é a maior mentira que às vezes algumas pessoas acreditam. Não é verdade. A gente precisa de todo mundo todo o tempo. O ser humano é relacional. Está aí a pandemia que nos mostrou o isolamento que ela causou, como isso foi duro para tanta gente. Teve gente que me falou assim, mas eu achei bom, que daí eu fiz minhas coisas. Sim, teve um pedaço, teve um recolhimento que foi importante também para a gente pensar, mas teve um lado muito duro, né, da gente não se ver, da gente não poder se abraçar. Um abraço às vezes pode ser um ato de caridade, um simples abraço, acolhedor. Aliás, acolhimento é um outro, acolher, escutar, pode ser um lindo ato de caridade. Por isso que isso está no nosso dia a dia o tempo inteiro. Então, por exemplo, vamos pensar aqui outra situação. Aqui tenho tantas, está vindo várias, mas ao invés de eu ficar falando tantas, quem que pensou em um ato de caridade? Um ato que não foi necessariamente dar alguma coisa a alguém. Orar, por exemplo, para essas questões das famílias que perderam tudo agora nas enchentes. Eu me percebi assim, acordando de madrugada, orando com essas pessoas. Exatamente. É a caridade que eu posso fazer de longe. Se eu não posso, nesse momento, ir atrelado a algo de material, eu consigo fazer a caridade me colocando no lugar delas, pensando, orando, pedindo a Deus ajuda por elas. É o que eu posso fazer nesse momento. Isso, que belíssimo. E pensar nisso, o que eu posso fazer nesse momento? Porque a gente sempre pode fazer alguma coisa, né? É isso. Como que você vê essa enchente, toda essa história que teve, as pessoas perdendo tanta coisa e a gente segue firme no nosso mundinho sem fazer nada? A gente tem que fazer alguma coisa, a gente talvez não precise ir lá, ou pode ir lá, não diminuindo as cenas de ir lá, doar uma coisa, mas se você não pode estar de corpo presente, como que você pode? Olha, uma oração, né? Então, assim, se vocês pararem para pensar, isso está no nosso dia a dia o tempo inteiro. Então, por exemplo, sei lá, eu posso dar um outro exemplo. Eu tenho uma filha, e aí ela tem lá, ela é especial, tenho a cuidadora lá, que sempre está lá comigo, 2 cuidadoras, elas me ajudam para poder trabalhar e tal. Às vezes elas chegam com as questões delas para mim, e eu converso. E aí, o que aconteceu? Tô vendo que você tá com uma carinha, e vamos conversar. Aí 2, 3 palavras que às vezes eu troco, pronto. Aí elas às vezes falam pra mim, não, André, mas você já tem muita coisa. Não é que tem muita coisa, a vida tem muita coisa. A vida é cheia de muita coisa. Se a gente for parar pra pensar nesse lance de tempo, a gente nunca tem tempo, a gente tá sempre ocupado. Mas por que a gente não pode pegar um minutinho do nosso tempo e escutar? Você viu que a pessoa chegou ali com uma carinha? Aí ela vai cuidar da minha filha com uma carinha? Tem sentido? Nenhum. Se eu puder escutar ela 2 minutos, sabe? Então, é pensar isso.
nas mínimas coisas, que a gente pode fazer isso o tempo todo. Então, ou mesmo, você está parado no semáforo, alguém veio te pedir dinheiro, você não quer dar dinheiro, mas você fala, hoje não, mas oi, tudo bem? Cumprimentar as pessoas. Gente, a gente está num momento que as coisas estão tão egoístas, a gente tem que voltar a se olhar, a se cumprimentar, a se falar, né? Dar um mínimo oi. Tá todo mundo muito no seu canto, né? Então, eu acho que assim, proporcionar algo de bom, ou mesmo doar o tempo, né, e o amor, vamos pensar o quanto que isso é caridade e como que isso pode mudar a vida daquela pessoa naquele dia, naquele instante, trazer um instante de esperança para quem está muito chateado, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar que a gente está no nosso planeta. E a gente não está só para fazer as nossas coisas, para seguir com o nosso dia a dia corrido. A gente vai seguir o nosso dia a dia corrido, a gente vai fazer a nossa missão, mas a gente está em relação com as pessoas. Então a gente tem que tentar olhar para o lado. E essas mínimas situações, um bom dia dentro do elevador, eu acho que é um ato de caridade. Porque tem gente que nem se olha. Então, assim, é pensar nessas sutilezas que podem acontecer agora. É claro, a gente pode pensar em caridades maiores, lógico, podemos pensar em caridades maiores, em grandes doações, em, sei lá, fazer um mutirão, como tem aqui, né, o mutirão do fim do ano, para doar para os moradores de rua, é super legítimo, todas essas coisas são muito legítimas, só que às vezes a gente acha que caridade são essas coisas. E a caridade, ela está todo dia no nosso dia, com cada detalhe que a gente for vivendo. Até mesmo se aquela moça do telemarketing te ligou pela zilionésima vez, e você fala, não acredito, mas ela está trabalhando, gente. Ela está lá trabalhando, tentando ganhar o pão dela. Então, se a gente puder dizer, olha, obrigada, mas agora não. Mas bom trabalho para você, muda o dia dela, porque quantas tomadas na cara elas não recebem, eles, enfim. Caridade também é isso, é você dar um minutinho da sua escuta e falar, olha, muito obrigada, eu não quero esse plano. Eu sei que pode irritar, porque o telefone toca 30 vezes, o meu toca 30 vezes. Eu me irrito também, tá, gente? Eu tô falando, eu também me irrito. Só que ao mesmo tempo, se a gente for empático, eu vou pensar, tem uma pessoa do lado de lá, trabalhando, tentando ganhar o pão dela para fazer a vida dela. E aí eu vou dar um esculacho? Se você dá um esculacho, lá se foi a empatia. Lá se foi a caridade. Num minutinho assim, ó. Parou pra pensar? Né? Então, por isso que eu falo. Por isso que eu tô tentando. Eu fiquei pensando assim, nossa, gente, caridade é tanta coisa. Por isso que o Evangelho não se cansa de falar dessa história. Porque se a gente não observar isso, não tem salvação mesmo. Se a gente for mal educado, não falar um oi, não acolher por um minuto. E aí eu fiquei pensando muito no lance do acolhimento, sabe? Porque acolher também é uma coisa tão importante e eu noto que com a correria da vida, ou mesmo com todos os problemas que a gente às vezes está acometido, a gente vai ficando egocentrado e nem olha para o lado mesmo, né? E é importante a gente parar e refletir sobre isso. O quanto que eu estou olhando para quem está do meu lado, para quem trabalha junto comigo, para quem está à minha volta, não precisa ser muito longe, né? Quanto? Eu tô ou eu não tô? Né? Então, quem mais? Quem dá um outro exemplo? Teve a oração aí que eu achei belíssima, porque a oração é isso, olha, ela pode fazer isso, acordou de madrugada. Não deu trabalho, né? Então, é uma coisa simples, né? Quem mais quer me contar uma coisa? Porque senão eu vou ficar falando, só falando. Penso que a caridade também começa com a reforma íntima, né? E não fazer a caridade no sentido somente de obrigação, né? Sem dúvida. Então, conforme você começa a se olhar, se entender e ver que algo está errado, que você está indo atrás, procurando a mudança, mas é uma mudança verdadeira, né? Isso. De coração, digamos assim. Então, acredito que a salvação que está no Evangelho é isso. Você ser caridoso, fazer a reorganização, a transformação, né? Que é a reforma íntima, e ir lá e conversar com o colega do lado, com
como vai você? Você está precisando de ajuda no serviço? É onde a gente encontra mais pessoas, assim, né? Sim. Mais centradas, digamos assim. Vamos falar de egoístas. Já falei agora. Então, se a gente começar a mudar e ser caridoso, mas não no sentido, eu estou fazendo isso porque eu espero algo em si, né? Mas fazer de coração. Coração mesmo. Como o perdão. Você não pode, quer dizer, é isso, né? Não pode perdoar da boca para fora. Isso. Senão a gente pode fazer tudo quanto é curso espírita ou qualquer outra religião e fazer por obrigação. Pronto, fui lá, né? Não fiz mal para ninguém, por que eu estou passando isso? Mas você fez bem? Isso. Quando você teve a oportunidade aparece no dia a dia. Não é somente dinheiro, doação, isso. Isso. A irmã falou, né? Da oração, né? Mas aquela oração todos os dias, não podemos esquecer, né? A gente está passando aí, além do planeta transformação, nós temos que se transformar também, não ficar na acomodação. Nossa, belíssimo, né? Então você está trazendo um viés da caridade que é para com a gente mesmo em primeiro lugar e para daí com o outro. Ou mesmo, se você fizer para o outro, vocês entenderam assim também? Se você fizer para o outro, olha que lindo que ela está trazendo. Se você fizer para o outro, que seja de coração, não é porque você espera alguma coisa de volta, é genuíno. Né? E é isso mesmo, e vocês vão perceber que à medida que isso vai se dando, vai virando uma corrente, é natural e faz bem. Às vezes, aí, bom, isso você falou da reforma íntima, você falou pra mim, porque eu sou psicóloga de formação, então eu trabalho com as reformas íntimas com as pessoas, né? Que eu acho super legítimo quando alguém resolve vir. Eu amo o que eu faço, porque eu acho super legítimo quando alguém corajosamente resolve falar para uma estranha sobre sua vida. Porque quem sou eu na fila do pão? Fulana me indicou, mas enfim, né? Aí a pessoa vem lá entregar a sua história para mim. E eu penso muito nisso, assim, como eu posso entregar palavras para essa pessoa, para ela também poder ir trabalhando nessa reforma íntima. A terapia é uma das formas de reforma íntima, não é a única, né? A espiritualidade é outra, o esporte é outra, viajar também pode ser uma reforma íntima. A gente pode pensar mil aspectos. Exato, mas como é importante mesmo a gente trabalhar no nosso eu, porque aí sim, quando a gente falar para alguém alguma coisa, a gente vai estar transmitindo uma verdade, uma coisa que a gente pratica, e não só uma falácia, só uma fala, né? Ou mesmo, como você falou, ser uma coisa que eu espero que, não, deixa eu fazer isso aqui calculadamente, porque daí vai vir uma coisa boa. Gente, é óbvio que se a gente propagar o bem, a gente vai receber isso de volta naturalmente, porque se a gente emana essa energia, isso vem, mas é uma energia. Se não receber também, mas se não receber, tudo bem. Vamos lá. Só que quando a gente começa a andar nessa energia, ela circula mesmo, é real, oficial. Só que a gente tem que fazer isso com o ingrediente que você falou, que é muito importante, que é a verdade. Se não tiver verdade, aí não vai nada vai fazer muito sentido, né? Então, trabalhar na reforma íntima é muito importante. Eu sou suspeita para falar justamente por ser psicóloga e porque eu trabalho com essas reformas e às vezes as pessoas... E olha só a visão. Às vezes as pessoas falam assim para mim, credo, você trabalha ouvindo problema o dia inteiro. E eu digo, não, eu trabalho ouvindo histórias o dia inteiro que eu jamais viveria e que me permitem aprender sobre a vida. Eu viajo para lugares, vocês não imaginam. Eu viajo para territórios, para histórias, para mundos que eu nunca viajaria se eu estivesse só fazendo outra coisa. Eu acho fantástico, mas é a minha leitura, né? E bom, essa é a minha leitura, não tem que ser a de todo mundo, mas para mim é um prazer imenso fazer isso, né? E aí, é o que eu falo, se tem verdade, aí você faz, aí a coisa vai, porque se você faz aquilo com amor, né? Trabalhar com amor e de verdade é uma grande caridade. Você pode falar assim, pô André, mas você ganha dinheiro com isso? Ganho dinheiro com isso, mas
Eu não ganharia dinheiro com isso se eu não fizesse com verdade, com amor. Porque psicólogo tem um monte. Né? Então, mas se a gente realmente se entrega, se doa, escuta, tá ali, tá na cena, a coisa é diferente. E isso é uma forma de caridade também. E a gente está no mundo capitalista, a gente tem que ganhar dinheiro de algum jeito. Mas às vezes eu falo para os meus pacientes, às vezes eles falam assim, nossa, tá, eu preciso te acertar, não sei o que. Eu falo, então já vamos ver isso, porque se depender de mim, eu entro aqui na história, esqueço mesmo, porque eu me envolvo e quando eu vejo, já pulei de assunto e já esqueci dos dinheiros. Eu preciso dos dinheiros. É fato, mas eu não trabalho por isso exatamente num primeiro ponto. Num primeiro ponto, se eu não amar escutar, se eu não ver como, dessa forma como eu leio, pra mim é isso, como se eu estivesse vendo vários filmes, assim. E se eu não visse assim, era melhor eu não fazer isso, vou fazer outra coisa, tudo bom. Né? Fala, você queria falar. Então, é que assim, eu conheço ateu que pratica caridade mais do que eu. Que legal, fala disso. Eu entendo que essa pessoa está num patamar mais evoluído, mesmo não acreditando, mesmo não acreditando, porque justamente ela faz o bem pelo bem. Né? Alguém falou aí de não fazer pensando em ter uma recompensa. Sim, Né? sim. Essa pessoa nem acredita, ela faz o bem pelo bem mesmo. Então eu só queria colocar isso que, assim, a gente tem que estar aqui lutando com si mesmo para melhorar, né? Tem gente que já, eu entendo, sei lá, não sei como a pessoa consegue viver sem uma crença, mas eu acho que ele está num patamar ainda mais evoluído, né? Porque muitos que seguem uma religião, porque mesmo não acreditando, ele pratica a caridade, faz o bem, porque ele acredita que aquilo é o correto, entendeu? Não sei se cabe. Não, super legal, veja, olha que interessante, super legal, porque até aqui nessa passagem que eu li, eles falam isso, a caridade independe da crença, e independe mesmo, porque a caridade, na real, ela está falando sobre um coletivo, né, a gente juntos, uns olhando pelos outros, por isso que eu falo, gente, a gente não vive sozinho nesse planeta, mesmo. Nunca estamos, mesmo que você tiver. Se a gente parar para pensar, a gente nunca está, mesmo que a gente tiver. Porque naquele dia, alguma coisa você fez que envolveu algum ser humano, pode ter certeza. Não é? Então, mas isso que você está trazendo é muito legal, porque é fazer o bem pelo fazer o bem. Porque é bem fazer o bem, porque é tudo certo isso daí. A essência, né? Porque isso é uma essência, exatamente. Como creio em Deus. E pode ser independente da fé, né? Eu não sei dizer pra você se a pessoa que pensa assim, se ela tá acima, isso eu não saberia dizer honestamente. Em que posição que ela estaria nessa evolução espiritual, né? Quando eu escuto alguém falando pra mim que é ateu, eu fico super curioso pra tentar entender como essa pessoa pensa, porque eu que ainda adoro ouvir as pessoas, eu falo, nossa, deixa eu entender, como que ela pensa assim, como que ela vive sem essa parte. Eu não sei como conseguem viver, porque... Porque tem eu que partilho dessa coisa assim. Eu não consigo, assim. E vou falar, já teve uma vez que eu briguei com Deus ferrenho, que brabíssima com ele. E as coisas ficaram muito piores depois daquilo. Aí eu também, viu? ficaram muito piores, ficou tudo tão pior. Daí eu falei, Deus, vai, vamos fazer as pazes de novo, porque não tá dando. Então, assim... Eu já passei por isso também. Interessante esse tempo para você. Eu também tive a oportunidade no ambiente de trabalho, conheci um rapaz super jovem que era ateu de tudo. E assim, não acreditava em nada, totalmente cético. E eu também me pegava com o mesmo pensamento. Pensando, como é que essa pessoa vive? Será que é feliz? Como é que é isso dentro dele? Não ter fé em nada, não acreditar em nada? Porque assim, dentro de mim, eu acredito, dentro das maiorias aqui e dentro das outras pessoas que vivem em outras religiões, a religião, a fé, a crença parece que é algo inserido dentro da gente desde a primeira infância. Aquele acreditar. Eu lembro, eu tinha 5 anos, eu lembro de uma tia minha me ensinando a fazer uma oraçãozinha do anjo da guarda. Então assim, eu e minhas irmãs tivemos muito esse negócio da fé, da religião, da acreditar, porque isso foi trazido de família. Então isso pra mim é uma coisa normal, como respirar. E eu ficava indignada, eu ficava assim, muito assustada com esse rapaz que não acreditava em nada. Eu achava ele um ET.
Eu ficava pensando, gente, mas como é que pode uma pessoa viver sem fé? Porque a gente com fé, a gente ora, a gente pede, já é tão difícil. É tão difícil. Será que ele é feliz? O que será que ele pensa? Como ele vive? Será que ele tem sonhos? Eu ficava assim, super indignada. Mas ao mesmo tempo eu não tinha coragem de perguntar pra ele. Eu não sei porquê. E olha, eu como já sou mais falante desse ponto, né? Porque eu adoro, eu sou curiosa, né? Trabalho ouvindo as histórias. Toda história eu acho super curiosa, assim. Então até que às vezes, passou uma reportagem da pessoa que resolveu escalar até o pico do Everest. Nossa, deixa eu escutar, por que essa pessoa resolveu ir lá? Ali, ó, 8.000 metros de altitude. Quem é essa pessoa? Como ela pensa? Que cérebro que é esse? Assim, eu adoro as histórias. Mas ouvindo uma vez uma história de um ateu, eu entendi que essa pessoa se amarra em outras coisas. A gente pode... ser espiritual. Ela querendo que ela vê, são outros referenciais. É interessante. Porque a nossa referência muito da caridade, de onde é que eu acho que vem também? Dos exemplos dos mestres de Jesus Cristo, o Buda, o Krishna, sei lá o quê. É verdade. Eu acredito que o nosso exemplo de caridade, maior a gente que está aqui, frequenta aqui, quem é o nosso maior mestre que nos ensinou a caridade? Jesus Cristo. E nas outras religiões, os outros mestres que a gente super respeita. E é interessante ela trazer esse negócio, assim, tendo uma pessoa que faz caridade, que ela acredita que é alguém super evoluído, que não acredita em nenhuma fé. Como você mesmo disse, está escrito aí, que a caridade não está ligada em nenhuma fé. Ela não nenhuma tá, crença. ela não tá. É legal a gente pensar, né? Tá vendo como que é um tema que a gente escuta todo dia, mas se a gente destrinchar ele, quanta coisa tem pra gente pensar? Por isso que eu falei, vamos falar disso, porque a gente precisa disso. A gente tá num momento do mundo, gente, a gente tá tendo guerra de novo. Como assim? Então a gente tá num momento do mundo que a gente tá precisando se refalar sobre esse tema, que ele é milenar, e ele ultrapassa as religiões, ele vai para além das religiões, ele pode estar na pessoa que não tem essa fé, mas ele está aí, né? A gente precisa se relembrar disso e pensar, fazer uma reflexão. Como eu estou diante da caridade? Como eu estou nesses pequenos movimentos do dia a dia? Porque é isso. Pode ser uma coisa grandiosa? Pode, mas pode ser uma coisa pequena. Até uma coisa que está acontecendo aqui em São Paulo e que me fez pensar, São Paulo passou acho que por uns 7 dias de um show de uma banda que chama Coldplay. E aí eu fiquei curiosa, falei, gente, por que ele é assim, eu particularmente gosto dessa banda, mas eu falei, por que eles reuniram tantas pessoas nesse momento e tal? E aí eu fui ver os vídeos, de novo, curiosa, fui tentar entender. O cara tá fazendo um show que ele junta todo mundo, ele teve uma sacada, ele põe umas pulseirinhas nas pessoas que elas se iluminam. Então, quando ele canta, as luzes vão aparecendo nos braços de todo mundo e todo mundo se sente parte daquilo. Olha que sacada que ele teve, da luzinha. Então, e aí ele fala uma hora no show, considere-se privilegiados, a gente está aqui juntos, se divertindo. Olha que lindo. E aí, é uma energia boa, considere-se privilegiado. Aí até uma paciente minha que foi no show falou assim, Andréa, parecia que ali dentro ninguém estava ligando se é diferente, se é homem, se é mulher, se é homossexual, não tinha nada, tinha um monte de gente se divertindo. E eu acho que é isso que ele está conquistando, por isso que ele está fazendo tanto sucesso, mas ele traz uma mensagem belíssima de vamos propagar o amor. Vamos agradecer porque a gente acordou, ele fala isso no show, que lindo, ele tem uma presença ali então ele está para além da música, as pessoas se conectaram com essa mensagem que ele está trazendo de amor, de alegria, de vamos ser felizes um minuto, se a gente puder. Tem uma hora no show que ele fala, desliguem todos os celulares, vivam isso daqui. E como está faltando a gente às vezes viver um momento, sem pensar o que vai fazer depois e tal, né? Então eu fiquei pensando, trazendo para o tema da caridade, uma imensa caridade isso que ele está fazendo. Porque na real, para além dele estar lá, pode falar, mas ele está ganhando dinheiro lá, que show. Sim, mas ele podia só chegar lá, fazer um show e sair andando. Não, ele traz uma mensagem, ele está ocupado de todo mundo participar, de todo mundo estar presente. Gente, isso é demais, isso faz o show ficar com uma energia linda. Por quê? Porque está todo mundo junto. Aí a gente pensa, olha o ser humano de novo, relacional. Para aquele show sair lindo como sai porque tá todo mundo.
Né? Então, aí eu fiquei fazendo uma reflexão assim, vamos imaginar a nossa vida sendo um show, onde a gente esteja reunidos, qual é a luzinha de cada um? Eu fiquei pensando, sabe, viajando, né, gente? Você é psicóloga, esquece. Meus viagens da maionese, eu fiquei pensando assim, como podem ser as nossas luzinhas? Né? Cada um trazer a sua luzinha, porque essas luzinhas todas reunidas, se vocês vejam lá o vídeo depois, fica uma coisa linda, fica grandioso, fica abundante, né? Então, a vida ela pode ficar muito mais abundante, muito mais gostosa, muito mais leve, se a gente se junta, né? Se a gente se olha, se a gente está próximo, se a gente se escuta, se a gente se acolhe, se a gente é empático, se a gente proporciona algo de bom, se a gente percebe a necessidade do outro, né? Para além da nossa. Nossa, quem falou isso de perceber a necessidade do outro? É tão importante, uma coisa que eu queria falar sobre isso, que é assim, às vezes é fácil a gente ajudar alguém que a gente acha assim, ai, nossa, se eu tivesse no lugar dessa pessoa, eu queria que fizessem isso pra mim. Aí você ajuda. E você ajudar o outro pelo outro é outra coisa. Vou dar um exemplo pra vocês. Então, por exemplo, tinha uma moça que morava perto da minha casa, numa cabana, uma barraca, né? E ela estava grávida. E eu vi aquela moça, falei, nossa, deixa eu ir lá falar com ela, tal. Eu falei, porque eu tenho uma filha, eu falei, nossa, eu posso dar as roupinhas da minha filha pra ela tá gravidinha e tal. Aí eu comecei a conversar com ela, tudo, daí eu dei as roupas pra ela, daí ela falou assim, aí a gente começou a fazer uma amizade. Aí ela falou assim pra mim, Andréia, você não liga que eu sou usuária de crack? Eu falei, alguma vez eu te perguntei isso? Eu sabia que ela era usuária de crack só de ver ela. Né? Mas quem sou eu para julgar essa mulher? Ela tá ali na rua, tá grávida, sei lá eu pelo quê. Quem sou eu? Quem somos nós para julgar? Ela estava ali claramente precisando de ajuda. Então, ajudar o outro pelo outro. Independente se eu... Entende o que eu quero dizer? Independente se isso faz sentido para mim. Se eu for pensar, eu pensaria, nossa, eu nunca fumaria crack, então, tá louco, eu vou ajudar essa moça? Não, eu não sei porque que ela caiu no crack, não sei da vida dela, mas... E aí eu falei, não, fique em paz, isso daí independe, né? Então, eu acho que a gente tem que perceber a necessidade do outro pelo outro, independente do que eu acho certo e errado, independente do meu julgamento, é um ato de caridade lindíssimo, lindíssimo. Mas a gente, e eu falo que é um refinamento da caridade até esse, porque é a gente desapegar do que a gente pensa e fazer para o outro, pelo outro. Simplesmente isso. Mesmo que você considere que não era a melhor situação ou não. Né? Enfim, gente, eu acho que essas são algumas reflexões que eu pensei. Quem mais quer falar alguma coisa? Adorei que vocês estão falando, porque daí não fica só eu, né? Aconteceu comigo hoje, eu cheguei atrasada por isso. Eu vim estudar no centro há 40 anos atrás, eu vim trabalhar no centro, eu vim morar no centro há 20 anos atrás. Então, quase 40 anos de estar nesse lugar, trouxe uma questão de decepção com a realidade. Então, quando você mora e está na rua, vendo tudo acontecer, você vê alguém doar alguma coisa para alguém que é malandra. E aí você começa a se questionar nessa caridade. Mas por que ajuda? Eu não vou ajudar mais. Com 20 anos eu falava isso, com 30 eu pensava um pouco diferente, tentando ainda ajudar. E eu tenho uma dificuldade nessa questão da caridade, da decepção. E aí aconteceu, e por princípios eu resolvi ajudar por outro lado, eu vou para o lado da educação, e esse tempo eu dou assim, eu parei de doar dinheiro. Tá. E é muito difícil eu doar dinheiro, é muito difícil, quase impossível. Todas as vezes que eu fiz eu me decepcionei. Tá. Aconteceu comigo hoje, eu vindo pra cá, eu passei lá na saída de casa por um carroceiro, nossa, me dá R$2, meu pneu tá furado. Eu falei, bom dia, não dei. Aí eu voltei, passei olhando o pneu, tava furado. Aí eu voltei, peguei R$2, ele falou que queria dei R$2, eu fui consertar e falei, moço, eu falei, menino, usa bem esse dinheiro, a vida só vai pra frente para quem caminha pra frente. E dei bom dia de novo e continuei vindo pra cá. Ele falou, moça, você falou uma coisa muito importante pra mim hoje. Aí eu olhei pra ele, conversei 1 minuto lá com ele, deixei ele falar, não falei mais nada. E ele meio que deu um desabafinho ali de 1 minuto ou 2, ele precisava escutar o que eu falei, ele não sabia os meus R$2.
Porque alguém ia passar, ia dar 5, ali é um bairro que todo mundo dá muito dinheiro, então ele com certeza vai receber muito dinheiro em meia hora. A gente sabe disso, e a minha decepção com a caridade diz isso, porque eu vejo isso na rua toda hora. Eles pedem e conseguem muito mais do que eles precisam, porque o que eles precisam eles gastam com outra coisa. Sim. Mas a palavra, com certeza, foi muito importante para ele ali. Aconteceu agora, faz meia hora. Isso. E eu fiquei pensando, eu vi meu caminho, eu quero atrasar para chegar no horário, mas eu fiquei pensando porque a que ponto a gente chega, né? Pensar duas vezes em dar o dinheiro e esquecer tudo isso que a gente estudou agora, né? Que tem mais coisa para doar e às vezes o dinheiro ainda era fundamental, não sei. Eu não confio nisso, eu não acredito nessa questão do dinheiro, mas é muito difícil para mim. Mas a importância de você balancear junto a tudo que você falou até agora, de a caridade por olhos fechados, eu estou dando, não interessa o que vai fazer, com usar de crack, um rapaz que pode estar mentindo para conservar o pneu. Mas eu dar o dinheiro e falar, menino, veja bem o que você vai fazer com esse dinheiro, porque para mim é difícil ganhar dinheiro. Então eu não quero dar o dinheiro para ir lá gastar. E eu tenho muito receio disso. Então é muito importante a gente também fazer essa reflexão de, sim, às vezes eu vou ter que dar e eu não sei o que vai fazer. Isso. Não posso julgar, isso me alertou, você falando, as meninas falando. E lógico, aquela doaçãozinha da frase, ele parece que passou um filme na carinha dele. Olha que lindo. Foi bom. Então, Deus, né? olha, gente, por isso que eu falo, todo mundo tem que falar, porque olha aqui. Atrasada, por isso foi a língua do negócio. Ai, obrigada pela fala, aliás, obrigada por todas as falas, mas olha só, esse exemplo, olha que lindo, né? E é isso, talvez a sua palavra realmente valeu mais do que os R$2, Com certeza. né? E ainda juntando com o que você está trazendo, que é o lance de decepção com a caridade, eu acho que bom que você levantou isso, que eu não tinha me lembrado de falar isso é bem importante. A gente tem que pensar o seguinte, gente, a gente vai fazer e a gente não tem que cobrar do outro. A gente tem que fazer porque a gente tem que. Vamos voltar. Se tiver no seu coração de fazer, faz verdadeiramente, vamos juntar, né? Se tiver, faça verdadeiramente e não faça para receber algo em troca. Porque a gente fazer para a pessoa se consertar é a gente querer algo em troca, veja só. E na verdade a gente não tem esse poder, né? A pessoa vai, a gente está ali, vamos pensar assim, ó, vamos pensar a gente na cena da vida. Essa pessoa, você passou na cena da vida dele, a cena dele cruzou com a sua cena, você fez essa palavra, ou seja, o plano espiritual, é assim que eu acredito, deu a chance para esse moço te ouvir e deu a chance para você também ouvir esse moço e pensar sobre isso. É um par. Nunca uma ajuda ela é daqui para lá só, é daqui para lá e de lá para cá, porque é um par curativo quando a gente está ajudando alguém. Aí depende do que eu vou fazer com o que eu vi e o que ele vai fazer. É livre-arbítrio. Aí vem o tal do livre-arbítrio que o Espiritismo fala tanto também, né? A gente tem esse livre-arbítrio. O que a gente vai fazer com isso? Essa moça que eu ajudava, eu ajudei ela por um tempo. Depois ela sumiu. Eu não sei o que aconteceu com ela. Se ela... minto, teve um tempo que a mãe dela foi lá, acho que fazer as pazes com ela. Aí ela me apresentou pra mãe dela, porque calhou de eu estar passando bem ali na hora. Ela, Andréia, vem aqui, eu quero te apresentar minha mãe. Eu falei, que legal, que a senhora veio visitar sua filha, tudo. Aí depois de um tempo ela falou, Andréia, eu fiz as pazes com a minha mãe, eu vou voltar pra casa da minha mãe. Eu falei, beleza, então, vem aqui uma vez no mês, eu vou te dar uma cesta básica. E ela ficou vindo uns bons meses lá, eu dei a cesta básica pra ela. E depois ela sumiu, ela tinha me dado o número do celular, ela sumiu. Eu não sei se ela voltou pro crack, eu não sei. Eu sei que eu fiz a minha parte. No minuto que eu vi essa moça e pensei que eu podia fazer algo por ela, eu fiz de coração. Se ela voltou pro crack, o que ela fez com isso, é com ela, é com o livre-arbítrio dela. Então eu acho que a gente não tem que perder a fé na caridade, não. Eu acho que a gente tem que pensar assim, vamos fazer a nossa parte. Por quê? O que essa pessoa vai fazer com isso é com ela, porque a malandragem, né, infelizmente pode acontecer. A pessoa ganhou 5 marmitas, ela vai lá e vende 3, 4, para ganhar o dinheiro dela e comprar mais crack. Gente, tem isso, mas ele teve a oportunidade de fazer outra coisa com isso. Ele podia vender as marmitas e juntando dinheirinho, sei lá, para poder pagar um lugar melhor para morar um dia, não sei. Tem um, vou deixar você falar, prometo. Tem um moço que carrega papelão com aquele carrinho, que ele passa lá em frente à minha casa sempre.
E aí, né, gente, eu curiosa, conversei com ele, e aí, tá, não sei o que, como que é a sua vida? E aí ele me contou que ele, com os papelões, ele tinha comprado uma Kombi e que aí depois, com a Kombi ele conseguia carregar muito mais e que depois, com tudo que ele conseguiu carregando com a Kombi, ele comprou uma pequena casinha num lugar muito distante da onde a gente vive na nossa realidade, mas ele tem um canto. Olha o que ele fez com isso, né? Então, assim, que belíssimo! E ele é muito interessante que ele passa com uma coisa de som, assim, então todo mundo já sabe quem ele é ali. E a gente vai dando as coisas para ele. Ele se fez no espaço ali, né? E cada um faz o que quer. Mas olha só, ele fez algo com aquilo. Podia não. Então, a oportunidade passa pela vida de todas as pessoas várias vezes, não é uma só. Mas aí as pessoas vão pegar essa oportunidade e fazer o que com ela? Não é da nossa conta. Então, por isso que a gente tem que fazer assim, ó, a gente fez. A gente não tem que fazer pensando que essa pessoa vai melhorar, que ela não vai. Você mandou a sua palavra ela é legítima. Tipo, olha, vai pro caminho da frente, você tá certo. Você deu a sua palavra. Agora, se ele vai, não é contigo. Então não perca fé na caridade. Porque a caridade é salvação mesmo. Fora da caridade não há salvação. E é nesse sentido, entende? Porque à medida em que a gente... Aí pensando no lance do show das pulseirinhas, se não tivesse todo mundo junto com as pulseirinhas acesas, não ficaria tão lindo. Sabe assim? A beleza tá em cada um fazer um pedacinho. Essa é a beleza da vida, na real. Fala. Eu só queria colocar que essa questão das drogas, né? É uma questão, é uma doença. A gente jamais pode julgar alguém por estar ali naquela situação. E eu queria, assim, falar dessa série que está passando na Globo, onde está meu coração, que eu já assisti na Globo Play e está passando agora na TV aberta. Ah, é? Me fala do quê? A minha história, ela é uma médica, ela é de família rica e ela experimenta o crack e a vida dela acaba ali. No momento em que ela experimentou, ela já viciou e ela perde emprego, ela vai morar na rua, ela se prostitui em troca de droga. Quando ela não tem dinheiro para comprar, ela se prostitui em troca da droga. Então é uma coisa assim, eu acho que ninguém está livre. Ninguém está A gente livre. jamais pode julgar a pessoa, porque a gente não sabe como que aconteceu, como ela foi parar ali naquele lugar. Exatamente, é um belo lembrete, né? Por isso que quando a gente... Eu também, gente, particularmente, eu tenho um pouco de dificuldade de dar o dinheiro, porque eu fico pensando também isso, puxa, essa pessoa vai usar para comprar drogas. Mas aí a gente pode achar outras formas que cabem no nosso coração para isso trazer verdade na sua doação. Se não traz verdade para você, se não fica do fundo do seu coração dar o dinheiro, você pode dar uma palavra, você pode dar um tempo, você pode fazer uma escuta, você pode acolher, você pode fazer a oração, você pode mil coisas, dar uma comida, você pode mil coisas, né? A gente também tem que pensar que cada um de nós tem os seus limites. E a caridade, a gente hoje vive num mundo capitalista, então os dinheiros estão envolvidos nessa história da caridade. Mas eu acho que a ideia que eu quero transmitir é a caridade, e que vocês estão me ajudando com as histórias, é que a caridade vai para muito além dos dinheiros. A caridade pode ser uma forma de se posicionar, né? Pode ser uma escuta, pode ser uma empatia, tudo isso que vocês trouxeram, gente. E que eu agradeço imensamente. Vou contar então a história cerejinha do bolo para mim, e que ficou no meu coração para eu transmitir para vocês. É assim, ó, com essa história, bom, minha vida, né, tenho lá minha vida, eu tenho uma filha especial, tal, e nessa trilha das mães atípicas de vida especial, eu conheci várias mães interessantíssimas, vários seres humanos, assim, que pensam fora da casinha, tal. Aí tô eu lá, dia 31 de dezembro, esperando a largada da São Silvestre, porque eu corro, tô lá esperando. Chega uma mãe com uma criança com paralisia cerebral, e eu falei com ela, falei, nossa, que legal, você vai correr com seu filho? Daí ela, vou. Eu falei, pô, eu sonho em correr com a minha filha, mas ainda não dá, porque ainda não dá, ela tá pequena, ainda não dá pra correr com ela, mas uma hora eu vou correr com ela. Me aguardem, porque uma hora eu chego lá. Aí eu falei, pô, me conta, como que é isso, tal, não sei o quê. Aí isso que a gente conversou assim brevemente. E ela, nossa, André, que energia legal você tem e tal, não sei o quê, vamos trocar Instagram, vamos. Aí trocando Instagram. Aí eu falei, esse é seu marido? Que tinha um moço com ela. Ela falou, não, ele é meu treinador e tal. Beleza.
Aí pensei eu, já sei, é mais uma mãe atípica que deve ter perdido o marido, que se separou igual eu. Porque a maioria das histórias é assim, difícil, gente. A coisa tem um curso depois que acontece uma história dessa, mas tudo bem. Aí fiquei pensando, nossa, deve ser mais uma mãe lá na trilha dela, sozinha, tudo bem e tal. Tá bom. Aí eu falei pra ela, ela é médica. Daí eu falei, olha, eu sei que você tem uma vida corrida, ela mora em Uberaba, mas me conta, como é a história do Lulu, tal, vou te contar um pouco da história da Nina, tal, não sei o que, não sei o que. Ela falou assim, então, Andréia, sabe qual é a história do Lulu? Eu falei, qual é a história do Lulu? Ela disse, eu sou médica, né, quer dizer, ainda estou me formando, mas no primeiro ano de medicina, eu comecei a fazer estágio no hospital e eu conheci o Lulu. E quando eu conheci o Lulu, eu me tornei mãe. Daí eu falei assim, oi? Só um minuto. Como assim? Aí ela tornou mãe? Ela falou assim, porque eu me apaixonei pelo Lulu. E ele era morador do hospital, os pais tinham abandonado ele. E eu adotei o Lulu. O Lulu tem todo tipo de deficiência que vocês podem imaginar. E ela, primeiro, ela não conseguiu adotar ele de cara, porque ela falou que foi uma luta, porque ela era estudante. Ela está no último ano, agora. O Lulu está com 9 anos, ela conheceu, ele tinha 3. E ela falou assim, mas ainda tem mais uma coisa na cerejinha do bolo. Ela falou assim, quando eu estava próximo de adotar o Lulu, ele pegou uma infecção muito braba no hospital. E os outros médicos que já cuidavam dele falaram, não, ele não vai sobreviver. E aí ela falou, André, eu fui lá conversar com o Lulu e eu falei no ouvido dele, filho, olha só, sai dessa infecção, porque se você sair, eu vou ser sua mãe e eu vou te tirar daqui e a gente vai viver uma vida juntos. Por isso que eu falo a cereja do bolo da caridade, essa mãe. Aí eu, Deus do céu, aí diz que o menino sobreviveu, lindamente. E ela tira ele de lá. Enfim, ele tem todas as limitações de uma criança que teve uma paralisia cerebral gravíssima e tal. Mas essa mulher, eu falei assim, pelo amor de Deus, quem é você? Daí ela fez assim pra mim, Andréia, porque a gente ficou conversando muito com a história da Nina, ela falou assim, nossa, no meio de 32 mil pessoas, que é a largada da São Silvestre, né? Ela falou, conheci você, que presente de Deus. Eu falei, não, calma um minuto, vamos negociar aqui. Presente de Deus é eu ter conhecido você, porque quem é você? Minuto para todo mundo, quem é você? Quem é essa pessoa que adotou uma criança especial? E aí ela sozinha, ela não tem marido, ela não tem namorada, ela mora com a mãe, estudante de medicina. Então assim, isso que eu falei pra vocês, é a cereja do bolo da caridade, assim, né? E aí ela falou assim que ela foi conseguindo, porque gente, nessa trilha, essas crianças precisam de tudo custa, essa mulher foi conseguindo tudo com o governo, com doação, não sei. E ela ficaria horas falando dela. Ela virou minha ídola depois disso, assim, porque eu falei, quem é este ser? Porque eu falei pra ela, sabe o que me tocou nessa história? Porque quando isso aconteceu na minha vida, que a minha filha desenvolveu essa paralisia cerebral, foi no parto. Eu não tive escolha, aconteceu, foi um acidente, aconteceu comigo. Eu esperava a filha tudo certo, aconteceu esse acidente. Eu não tive escolha. Você escolheu. Você foi lá, você falou, não, olha, eu vou pegar essa criança aqui, eu vou levar pra minha casa. Quem é você? Quem é esse ser humano? Assim, sabe? Então, por isso que eu falo, olha que lindo que a vida me presenteou, né, com essa pessoa que escolhe, que faz uma escolha caridosa, lindamente, mas é isso, deu no coração dela. Foi uma coisa que ela falou, que quando ela olhou pro Lulu, ela se viu mãe. Né? Gente, isso daí... O caso também não foi um acidente? Não foi um acidente. E assim, eu sou grata por tudo que eu aprendi e aprendo com Nina. E essas mães que eu conheci, então, eu ficaria mais horas falando pra vocês disso, mas assim, pra resumir, né, pra pegar a cereja do bolo da caridade, essa mãe, ela tocou meu coração profundamente, porque, olha só, ela doa o tempo dela, a energia dela, ela faz tudo, né? O amor é lindíssimo, né? É um banho de esperança. Eu falei pra ela, te conhecer me deu um banho de esperança, né? Que a vida, olha, que existem pessoas boas e tal. Então eu acho que é essa mensagem que eu queria transmitir pra vocês também, de banho de esperança, de que a vida tem muitas histórias, que mesmo a gente também vivendo uma coisa difícil, mesmo a gente estando num momento duro, se a gente for nessa onda da caridade, a gente vai conhecendo, a gente pode conhecer histórias, pessoas, e as coisas vão rolando, gente, porque a verdade é que a gente não veio nessa vida pro play,
para brincar, a gente veio para aprender. A gente vai ter momentos lindos do show, do viagem, do isso, do aquilo, mas a gente não veio para isso exatamente. A gente veio para se aprimorar como ser humano, né? Como espírito. E são essas provações, essas situações que às vezes a gente acha, por que comigo, né? Que, né, essa mãe do Lulu, a Mariana, ela diz assim pra mim, o Lulu, eu tava numa vida presa, André, eu só estudava. Agora, bom, ela começou a correr por causa do Lulu, porque como ele é muito paradinho, ela falou, eu quero dar movimento pro meu filho, eu quero pôr movimento na vida dele, e ela leva ele pra correr. Gente, olha, tamanho, arrepio, uma coisa linda. E aí ela falou, olha, o Lulu me levou pra correr, o Lulu, então, você vê, olha só o par que eu falo pra vocês, né, ela se doou de coração, enfim, o coração dela ficou tocado quando ela viu o garotinho, mas olha quanto ele também traz pra vida dela. Ela falou, nossa, conheço pessoas ótimas também, fui correr. Aí eu falei, nossa, você tá na profissão certa mesmo, né, imagina essa médica formada, que belíssimo, né, que belíssimo. O quanto que ela não vai poder transmitir. Ele também resgatou ela, né? E ele resgatou ela, belíssimo, belíssimo, né? Então, gente, a vida, sabe? É isso, acho que a vida, ela tem uns capítulos que a gente se questiona mesmo. Ai, credo, que horror que tá. Mas depois, se a gente segue, a gente encontra uma pessoa dessa na largada da São Silvestre. Então, assim, vamos acreditar nisso, vamos olhar para isso que é real, não é fantasia, eu estou contando fatos reais, né? Pra gente poder pensar a vida real, mesmo ela tendo as suas durezas, ela tem as suas delícias, como diz tanto a Irani, ela tem capítulos poéticos, né? E que eu acho que a gente pode viver se a gente acreditar, se a gente for em frente. Então, eu espero ter transmitido para vocês um pouquinho aí do que eu acredito sobre a caridade e queria agradecer imensamente pelas contribuições, pelas palavras de todos, que com certeza ouvir vocês é rico, porque é isso, eu aqui sozinha falando, o que eu sou? Eu não sou muita coisa, eu vou ser com vocês, né? É nisso que eu acredito, é nesse compartilhar que a gente ficou muito mais rico, eu poder falar, podendo ouvir vocês também, né? Então, muito obrigada, que vocês tenham uma excelente semana. Eu estou muito feliz que vocês puderam estar aqui. Quem pôde estar aqui, eu também considero assim um privilégio a gente poder ter acesso a um momentinho, né, no meio dessa correria toda da nossa vida, a parar e pensar. Então, que bom que vocês saíram das suas casas num dia lindo de sol de domingo, que vocês podiam ir para qualquer canto, e resolvem parar aqui um pouquinho. Isso é uma caridade com vocês mesmos, poder parar e ter esse minuto de reflexão. Então, que a gente possa fazer isso quando possível, que vocês possam, mas antes de tudo é isso. Acho que eu queria agradecer muito, muito por todas as falas, todas as contribuições, e quando eu puder eu volto aqui pra gente compartilhar um pouco mais. Muito obrigada. Obrigada.